Pessoal, nossa segunda palestra, então, desse nosso WRVA vai ser ministrada pelo Edio Roberto Manfio. O Edio é doutorando em Linguística pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Linguística pela Universidade Estadual de Maringá, graduado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e atualmente é professor associado da Faculdade de Tecnologia de Garça, onde desenvolve projetos em regime de jornada integral. Atua nas áreas de Linguística Geral, Fonética e Fonologia, Sociolinguística, Dialética, Processamento de Linguagem Natural, Processamento de Sinais da Fala, Análise do Discurso e Linguística Textual. E possui também formação na área de Eletrônica. O Edio vai falar sobre reconhecimento e comandos por voz em português do Brasil aplicados à realidade virtual aumentada e misturada. Edio, obrigado pela presença, a palavra é sua. O Edio preferiu usar o microfone da Sandy. Sim. Alô. Bom dia a todos, pessoal. Antes de mais nada, é um prazer enorme, uma honra estar aqui nesse dia de hoje falando para vocês, falando com vocês. Né? Eu espero, evidentemente, que, como todo pesquisador, que que possa haver a troca de informações, né? Porque, efetivamente, nós todos pesquisadores gostamos muito de que haja bilateralidade, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e é assim que a gente constrói conhecimento, né? O tema da palestra de hoje, como o Leonardo falou, reconhecimento e comandos por voz em português do Brasil aplicado às realidades virtual, aumentada e misturada. Né? Em princípio, parece que não tem muito a ver, mas elas estão todas muito interrelacionadas cada vez mais. Em realidade, é importante lembrar que quando você fala em português do Brasil é uma coisa que, entre muitos linguistas, já está obsoleta, já não se fala muito mais em português do Brasil, mas se fala em língua brasileira. Note que língua brasileira é algo, é importante dar esse esclarecimento para vocês logo de início, porque a língua brasileira, né, já está sendo advogada desde o século XIX, né, por muitos autores da literatura brasileira e por muitas pessoas que militavam no regime de governo em questão, né, que ainda não era democracia como é hoje. Então, língua brasileira, do que se trata? É o português do Brasil. Mas por que não o português do Brasil? Porque nós já não falamos mais português, nós falamos língua brasileira. Nosso idioma tem muitas outras características diferentes do português de Portugal. Lembrando que não é só português de Portugal que se fala o português, né? Nós temos Guiné-Bissau, nós temos Macau, Timor, nós temos Cabo Verde, Angola e por aí vai, e outros grupos lusófonos que falam português em todo o mundo. Mas português do Brasil, língua brasileira, só nós, né? São 198 milhões, se eu não me engano, no último datasheet. Tá? Isso é um esclarecimento importante. Bom, vamos lá. Quando você fala em comando por voz é tudo aquilo que responde, evidentemente, ao comando por voz. Nós todos, os seres humanos, respondemos a comando de voz desde pequenos, né? Da mãe, do pai, depois do patrão, né? Depois do professor, né? Depois do professor e por aí vai. Não estamos falando desse comando por voz, né? Porque comando por voz também cachorro atende, né? Gato não, mas cachorro atende, cavalo, vaca, né? Então, o comando de voz que nós estamos tratando aqui é máquina. A máquina conseguindo entender, e vocês sabem, vocês todos que são da área de programação sabem que a máquina, na verdade, não entende, ela processa o sinal, né? Ela está longe ainda de começar a entender, lembrando que o processo de entendimento, compreensão, por parte do ser humano, em termos cognitivos, é muito complexo, é difícil de explicar. Tudo bem? Então, comando por voz é algo que se fala muito por aí, né? Comando por voz faz parte do processamento de sinais da fala. O PSF é algo que é estudado por muitos pesquisadores da área de desenvolvimento de sistemas, né? Então, o processamento de sinais da fala implica em síntese de voz, reconhecimento de voz, comando por voz e autenticação por voz. São coisas diferentes, mas operam quase que em conjunto, como a gente vai ver depois, né? A síntese de voz, como vocês sabem, é a voz sintética, é a voz de robô. De a, to, o, dos,
Eu sou o professor Edio. Você pega a fala humana, picota, corta, transforma isso em blocos de informação, monta um algoritmo para que o computador possa depois montar isso de acordo. Então, a voz sintética tem vários tipos de qualidade, muitos tipos de qualidade de voz sintética. Você tem desde a pior, né, aquela horrível que é voz de robô de desenho animado mesmo, até aquela que você fica em dúvida se é um ser humano falando ou se é a voz sintética mesmo. Nós da área de linguística, eu sou da área de linguística, eu sou professor de linguística, não sou programador. Eu pilotei um Pascal da vida, um VB lá atrás, estou pilotando um Unity da vida aqui, mas é só assim para o meu gasto, né? E olha lá. Mas eu sou professor de linguística, sou da área. Então, quando um professor de linguística fica diante de um computador, né, normalmente ele não passa no teste, né? O linguista vai analisar fonema por fonema e chegar à conclusão, esse camarada não é humano, né? E tem algumas técnicas interessantes para isso. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente chegue a uma condição em que seja difícil até para um linguista estabelecer se você tem ali uma máquina ou um ser humano falando do outro lado. Tal do teste de Turing, né? O Turing fez isso de certa forma há um tempo atrás. Bom, então, esse processamento de sinais da fala. Só que ele ainda é pequeno perto do processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural, de acordo com muitos pesquisadores, não de acordo com todos, engloba todos esses outros aí, né? Processamento de linguagem natural nós temos de dois tipos, texto escrito e linguagem falada. Só a linguagem falada já engloba todo o processamento de sinais da fala. Linguagem falada, né? Processamento de texto escrito, vou dar um exemplo rápido para você. Chatbot, robô de conversação. Você digita o que é linguística, ele responde para você porque tem no banco de dados. Tudo por linguagem escrita, seja no idioma inglês, seja no italiano, seja no francês, seja no qualquer idioma. Processamento de texto escrito. É mais fácil de trabalhar? Com certeza, tanto é que existem vários aí no mercado. Existem vários na internet para você baixar e funcionar. Eu, por exemplo, estou desenvolvendo juntamente com um camarada de Santo Antônio da Platina um chatbot. Já está rodando no site do Terceiro CIDES. Depois vocês consultam. Entra lá o Terceiro CIDES, né, Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística. Professor TICAL. O que é o TICAL? TICAL é uma sigla. Tecnologia Interativa Conversacional sobre Assuntos de Linguística. Já funciona. Você pergunta o que é linguística? Ele responde. Linguística, ciência. O que é o ALIB? Atlas Linguístico do Brasil. O Atlas Linguístico do Brasil é isso e aquilo. Ele já está funcionando também com o conceito básico de processamento de linguagem falada. Ele já está funcionando por comando de voz e também está fazendo reconhecimento de face. Chega na frente dele e fala, bom dia, professor Ed. Né? Então, qual é a ideia? É novidade tudo isso? Não, não é novidade. Vocês sabem que não é. Você já está juntando tecnologias diferentes para fazer funcionar. Ontem o professor Cláudio falou para a gente aqui das diferentes tipos de tecnologia e interdisciplinaridade. A ideia, o que é? Não é você, inventei a roda. Não, a ideia é você pegar as coisas que existem, aprimorar, ajustar para as diferentes necessidades, para que isso possa funcionar de acordo com os diferentes profissionais das diferentes áreas, né? Então tá aí. Explicação. A ficção científica, de modo geral, esse aqui vocês conhecem, né? C3PO. Né? A ficção científica, de modo geral, explora isso de um modo muito, muito amplo, muito aprofundado, de modo assim. Não vê um robô que não consiga entendê-lo, que não consiga falar bem, que não consiga trocar uma ideia, bater um papo, fazer uma piada, tirar um sarro da tua cara. Isso na ficção científica. Né? O que faz o C3PO? Robô de protocolo. O que ele faz? Né? Ele, de acordo com os criadores, né? De acordo com os criadores de Star Wars, ele domina 6 milhões de meios de comunicação. Né? Nós poderíamos, grosso modo, traduzir isso para 6 milhões de idiomas. Né? Nós não temos 6 milhões de idiomas no planeta Terra, talvez em outros lugares da galáxia, a gente somar tudo, tenha, mas na Terra ainda não. Se nós somarmos todos os dialetos, subdialetos, se é que podem ser assim chamados, até hoje existentes, talvez a gente chegue a próximo disso, ou a metade disso, mas 6 milhões não. Né? Então, é uma coisa realmente de ficção científica. O que é basicamente isso? Processamento de sinais da fala. Ele tem uma voz sintética. Claro que nós sabemos que no filme é um ator que faz a voz, em português é um outro ator que dubla, né, evidentemente, mas no filme, em termos de ficção científica, você pode considerar que ele tenha síntese de voz, com uma voz muito parecida com a voz humana, ele faz o reconhecimento,
Por favor, C3PO, abra a porta dos compactadores de lixo, né? Primeiro episódio, né? Pois não, mestre Luke. Então ele atende aos comandos de reconhecimento e faz também autenticação de voz. O que é autenticação de voz? Biometria, pessoal. Você já deve ter ouvido falar disso, sim. Biometria. Você chega hoje num consultório médico, tem um leitor de digital. Digital tem alguma igual? Não, não tem. Mas você tem a possibilidade, então, já que não tem nenhuma igual, né, de você ter uma acurácia muito grande, né? Tem falha? Tem, porque tem algumas que são parecidas, né? Então, biometria. Tem também biometria para leitura de íris e tem biometria para voz. Nós temos um professor na UEL que desenvolve um projeto, por exemplo, que é para identificar patologias nas cordas vocais por intermédio de processamento de sinais da fala ou processamento de sinal de modo amplo para você. Então, veja, o camarada está rouco, ele não percebe, né? Professor é grupo de risco, né? A gente, grupo de risco, fala pra caramba. Então, passa pelo aparelho, faz a medição, processa o sinal e identifica se está com algum tipo de problema, é melhor tratar. Parece-me que está funcionando muito bem, o negócio é assustador, né? Claro que tem que ter máquina poderosa, processamento. Autenticação de voz, é você chegar na frente do computador e dizer, bom dia computador, ele fala, bom dia professor Ed, bom dia computador, bom dia professor Bugatti, bom dia computador, bom dia professor Cláudio, ele identifica as vozes, biometria, né? Nós sabemos que alguns bancos na Europa já fazem os testes com biometria, ao invés de só senhas, também biometria. Banco não perde dinheiro, nunca vi banco perder dinheiro, que perdeu faliu, né? Então, os caras estão usando a autenticação. Então veja, interessante, desde o mais simples, né? Simples, por assim dizer, até o mais complexo em que você precisa de mais processamento, máquinas mais poderosas e tudo mais, né? A ficção científica lida muito bem com isso. C3PO faz isso. O HAL 9000, né, do filme 2001, Onde Sai no Espaço, não só fazia todo esse procedimento de sinais da fala, como também trocava uma ideia a um nível assim, digamos, muito interativo, né? Bom dia, Dave. Como você está? Você já fez os seus exercícios hoje? Pode me mostrar os seus desenhos? Você está desenhando cada vez melhor, Dave. Trocava aquela ideia, batia um papo, fazia piadinha e lia lábios, né? Você vê que interessante, fazia leitura de lábios. Ele começou a dar defeito na nave, de repente eles perceberam que o HAL estava dando defeito, não pode dar defeito numa missão até Júpiter. Começou a dar defeito, eles desligaram o sistema de som e foram conversar sobre a possibilidade de desligar o HAL. Ele leu os lábios e aí começou a reagir contra a tripulação. Então isso a ficção trabalha bem, né? Então não é só processamento de sinais da fala, estamos falando aqui, né, no filme de processamento de imagem, né, cor, profundidade, textura, blá blá blá, um monte de coisa. Tem esse momento em que o Dave tenta desligar, né? E consegue. Ele fala, por favor, Dave, não me desligue, não faça isso, Dave, tem que desligar. O cara tomou conta de tudo, né? Ok. Temos o B9. O B9 é da série que quase todos aqui, é bem possível que nem eu assisti o original na televisão, né? É da década de 60. Então o B9 também tinha voz sintética, comando de voz, reconhecimento, autenticação, tinha tudo isso, né? Ele não era exatamente uma forma humanoide, mas tinha tudo isso, né? O HAL 2000, ele tinha uma forma com essa interface, apenas uma luzinha, diferente, né? Mas todos eles tinham esse procedimento básico de robô, né? Tem o Sonny, que é o personagem da regravação, ou releitura do Eu, Robô, que é do Isaac Asimov, né? Aqui já é um outro tipo de robô humanoide, que tem todos aqueles recursos e que ainda foi acusado de assassinato, porque não obedeceu às 3 leis básicas da robótica, né? Aquelas do Isaac Asimov. Tem o David, que é o robô que foi programado para amar no inteligência artificial. Tem tudo isso? Tem. Qual a diferença do David? A diferença é que ele se parece mesmo com um ser humano. Tem a pele sintética, né? Ele não tem aparência de robô, ele tem aparência de ser humano. Embora por baixo você tenha as partes cibernéticas e tudo mais, né? E tem um outro conceito, né, entre muitos. Veja, eu estou apresentando aqui de alguns filmes clássicos e tudo mais, mas tem uma infinidade de filmes e seriados que os senhores devem conhecer, que também tem esses robôs que fazem esse trabalho todo, né? O Blade Runner é um clássico também do cinema, em que os robôs eram construídos não com partes cibernéticas, né, partes metálicas, fios e sistema hidráulico ou alguma coisa assim. Eles eram robôs feitos de partes biológicas, né? Alguém fabricava o olho, alguém fabricava o coração, montava tudo, o camarada era concebido já adulto, recebia um implante de que tinha tido infância,
na verdade não teve, e sabia que ia morrer, né? Que é um conceito clássico da discussão do ser humano. O ser humano é o único que sabe que vai morrer. Os animais têm instinto, mas a gente sabe que vai morrer. Os robôs ali sabiam que iam morrer também. É um modo de explorar o robô de maneira diferente. No entanto, você tem novamente as mesmas funções anteriores, né? Síntese de voz, comando de voz, reconhecimento de voz, autenticação de voz, todos esses recursos, né, dos quais a gente falou ali. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, o que de fato existe fora da ficção científica? Né? O que existe de verdade? O que existe de verdade, entre muitos exemplos que vocês talvez devam conhecer, por exemplo, o Asimo. O Asimo é um robô que não foi projetado necessariamente para conversar, trocar ideia, embora tenha síntese, reconhecimento de voz, comando de voz e faça autenticação. É um robô que foi projetado para imitar movimentos humanos, né? Ele anda, corre, faz curva correndo, chuta a bola, joga a bola com outro Asimo e por aí vai, né? Qual que é a sacada da Honda? Com certeza uma parte disso aí tudo não é só pesquisa, mas também o merchandising, né, da própria empresa, né? Então, tem alguns recursos, mas não foi projetado para isso, né? O Asimo começou, por exemplo, dessa forma aí, pernas, depois caixas, num caixote com sistema giroscópico para manter o equilíbrio, depois sensores, e só no antepenúltima versão é que ele começou a subir escada e tomava uns capotes feios, né? Então vocês entrem na internet depois, para quem não conhece, dá uma olhada nos vídeos do Asimo, você vai entender do porquê se desenvolver, né? Mas e o comando de voz, como é que fica? Não, ele não foi projetado para isso. A ideia é outra, o conceito é outro, né? Tem um outro conceito de robô lúdico, né? Tem muitos, na verdade, há muitos. Esse aqui é um mais clássico, que é o Aibo. O que é um cachorro? O que ele faz? Coisa de cachorro, né? Abana o rabo, deita no chão, senta, rola, faz barulhinho, late, né? Não enterra osso, né? Mas serve de companhia. Qual que é a função dele? Entretenimento, talvez companhia. Fala-se muito em robô de companhia, a companhia de pessoas que vivem sozinhas e tudo mais, né? É discutível isso, os psicólogos discutem sobre realmente a eficácia disso aí. De qualquer forma, ele tem uma outra função diferente. Temos, por exemplo, o iCube, né? De acordo com os desenvolvedores, né, que fazem parte de um consórcio de algumas universidades na Europa, o iCube é o robô que aprende como criança, né? Então, você me pergunta, e o Aibo, ele tinha comando de voz? Alguns. Reconhece voz? Algumas. Né? Atende a comando? Sim, alguns. Não foi projetado para isso necessariamente. Ele tem outra função. O iCube tem outra função ainda diferente, né? Verificar como o robô consegue aprender interagindo por voz. Né? Então, há vários vídeos do iCube, você consulta na internet depois. iCube, né? C-U-B. Ele aprende como? Há 2 cubos na mesa. Pegue o cubo vermelho. Ele vai, olha, analisa, direciona, né, os olhos para a mesa, analisa, pensa, pega o cubo azul, levanta. Né? Isso é editado, ele demora um tempão. Não, esse não é o cubo vermelho, esse é o cubo azul. Pegue o cubo vermelho. Ele solta o cubo azul, pega o cubo vermelho. Depois que aprendeu, né, bola para frente. Mas ele foi projetado para funcionar com comando de voz? Não, ele funciona com comando de voz, mas o princípio de criação dele é outra, a função é outra, né? São robôs diferentes, né? Esse aqui é o crédito para o professor Leonardo, que me mostrou uns dias atrás um vídeo. Eu falei, poxa, vou mostrar também para o pessoal, né? É o Atlas da Boston Dynamics. O Atlas já é um robô que, embora reconheça imagens, embora atenda a comando de voz, embora possa fazer autenticação, a função dele não é essa. O uso é militar, né? Tá na cara que é. Se você ver os vídeos da Boston Dynamics, você vai chegar a essa conclusão. Ele anda em terreno acidentado, tem uma certa autonomia, a função é outra, né? Não é necessariamente entretenimento como o Aibo, ou então aprendizado como o iCube, ou imitar movimentos humanos como o Asimo, que tem uma aparência de criança, né? Ele tem 1,5 m assim. Essa aqui é uma outra função. Então veja, o que a gente tem na realidade? A gente tem um monte de coisa na realidade, mas em termos de comando de voz, né? Comando de voz nós temos aplicações específicas, né? Então veja, arquivo de áudio, é importante lembrar aos senhores que arquivo de áudio é diferente de síntese de voz. Vamos começar pelo básico, síntese de voz, né? Cuidado, o seu computador pode estar em risco. Não é síntese de voz, é uma gravação de uma peça, né? Então é um arquivo de áudio,
Está na cara. Então, a maior parte dos sons que você ouve, voz humana, no seu computador, Windows 7, Windows 8, XP, Windows 3.11, o Linux, quem usou o Windows 3.11 aqui? Levanta a mão. Oh, aleluia! O DOS, né? Disk Operating System, eu também usei, WordStar. Então, a maior parte do que existe em termos de som, voz humana, nos sistemas operacionais, aplicativos, pacote Office, pacote do Linux, a maior parte é arquivo de áudio, não é síntese de voz. Então, síntese de voz é um negócio que talvez seja interessante eu mostrar aqui para você. Eu tenho... Sistema DOSVox, versão 4.3a. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Bom dia, DOSVox. O que você deseja? DOSVox foi criado para pessoas com necessidades especiais de visão. É bem possível que o senhor desconheça, né? Então veja, tem uma parte, toda essa parte que você ouviu é uma gravação. Gravação ou de frases inteiras ou de... Sistema DOSVox, versão 4.3a. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Bom dia, DOSVox. O que você deseja? Bico fazer isso. Você coloca lá o computador para reproduzir as informações na sequência, boa. Mesmo no menu. Eu vou entrar aqui no menu para você ver. E é importante que você não veja, porque você vai seguir um menu auditivo. Agora você vai diferenciar o que é voz sintética de gravação de áudio. É diferente. Bem diferente uma coisa da outra. Então veja, eu entro aqui no menu e mostro aqui para você. As opções do DOSVox são T, testar o teclado. E, editar texto. L, ler texto. I, imprimir. A, arquivos. D, discos. A tecla ESC é sempre usada para cancelar. Pode usar as setas para selecionar ou conhecer todas as opções. DOSVox, o que você deseja? Você tem que estar com a mão no teclado, posicionado, com o dedinho que tem a saliência ali, tá, para você poder usar, né? Isso o instrutor indica a pessoa. Aí chega uma parte que tem síntese de voz, né? Que seria A, número de arquivos neste diretório. 74. Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 5 lições para a vida.txt. Isso aí já é uma síntese, né? Como que você identifica? Você percebe que os fonemas estão montados de modo mais simplificado possível. Nós sabemos que em língua portuguesa, em inglês, em francês, em italiano, mesmo em japonês, em qualquer idioma que exista nesse planeta, em outro planeta não sei, mas nesse planeta, qualquer idioma que você considerar na cadeia da fala, né, há sempre uma influência da vizinhança fônica da palavra em questão. Vou dar um exemplo básico para você entender. Você já sabe disso, mas eu só vou te lembrar sobre a existência dessa questão. Que é, muitas vezes, o que dificulta uma pessoa de outro idioma aprender um idioma novo, principalmente depois de adulto. Eu, por exemplo, sou tiozinho, vou aprender um idioma novo. Apanha, judiação. Vai fazer, nossa, escuta. Não vai, porque na cadeia da fala as coisas se misturam. Essa que é a sacada. Então eu falo para você, em português, as casas amarelas. Você falou, fechou. É moleza, português é bico, qualquer gringo aprende desse jeito, claro. Mas se eu falar para você as casas amarelas, aí apareceu um outro fonema ali no meio, que é a junção. As casas amarelas, já não é mais, é uma fricativa surda, mas é uma fricativa sonora. Dou outro exemplo para você, ó. Eu comi desde ontem. Você viu que são duas frases completamente diferentes, que têm um sentido completamente diferente, a projeção semântica é diferente. Eu só mudei um fonema. Desde. Ok. E não só isso aconteceu. Você tem a vizinhança fônica alterando o anterior, né? Quando você tem um D sonora, o anterior fica z, desde. Você fala, mas isso eu sabia, tio. Mas a máquina não sabe. E quando você vai montar um sistema de síntese, você tem que pensar nisso. Amorverdadeiro.txt. O que ele falou? Sim, amorverdadeiro.txt. Vou pôr de novo para você a terceira vez. Você sabia que o camarada que enxerga bem é surdo? Sabia disso? Tinha um camarada que falava assim, que toda vez que ele ia assistir uma palestra, esquecia o óculos e ficava surdo. Eu também. Eu enxergo 2 graus aqui, mais 2,5, que sei lá quanto. Né? Eu tiro o óculos, não faz a leitura labial, cara. Pode ver, você está no boteco, tomando uma cerveja. Um programa de televisão. Quando você olha para a televisão, você começa a ouvir um pouquinho melhor. Quando você não olha para a televisão, é fato isso. É fato. Porque a leitura labial ajuda bastante. Né? Tanto é que tem muita gente que tem necessidade especial de audição total.
Total. Faz leitura labial 90%, 95% de acurácia, ele entende o que você fala. Só lendo os seus lábios e olhando para você. Né? Então veja, você não entendeu, né? Porque você é surdo. Você sabia que você é surdo? Amor verdadeiro.txt. O que ele falou? Não sacou, né? Você viu? Você tem que treinar um ouvido, cara. Mas por que tá ruim? Porque não é arquivo de áudio, meu velho. É síntese de voz. Síntese de voz não é fácil de fazer. Você precisa de um algoritmo muito bom. É por isso que o pessoal hackeia o IBM Via Voz, os loquendo da vida que tem para baixar na internet. Voz do Felipe. Pô, a voz do Felipe, quem conhece? Quem já usou? Pô, a voz do Felipe é o bicho, não é? É bom pra caramba. Não passou no meu teste. Eu peguei o cara na hora, falei, esse aqui é robô. Por quê? Porque você tem alguns critérios para testar, né, o procedimento. Então a voz do Felipe, tem a voz da Gabriela. Testou a voz da Gabriela? Bom, é uma coisa absurda, é bom. Bom de um tamanho que você fala, não é possível, é gente falando. Aí eu vou zoar com ele, você escreve, ele reproduz para você. Fala, não é possível uma coisa dessa. E é bom. Né? Por quê? Porque o algoritmo foi montado de uma maneira eficiente, mas não o suficiente para passar pelo crivo do linguista. Ainda. Ok? Apostila dos vox.doc. O que ele falou? Apostila dos vox.doc. Apostila dos vox.doc. Tá? Agora, esse aqui, só para o último teste. Asteroide.txt. O quê? Asteroide, viu? Você começa a treinar o ouvido, você começa a se acostumar com a síntese, você fala, vai, tá indo bem, até que vai bem. O DOSVOX é utilizado por mais de 2.000 usuários no Brasil hoje. Funciona? Funciona, só síntese. Mas calma, professor, cadê o comando? Eu quero falar de comando de voz. Vou falar para você já, daqui a pouco eu te falo. Então, vocês entenderam? O básico, síntese de voz e arquivo de áudio é diferente. É diferente, cara, é outra coisa, cuidado. Né? Voz sintética, olha, o robô fala, não, o robô não fala. O computador também não fala, né? Pelo menos por enquanto não. Bom, isso aí você entendeu. Aí eu mostrei para você o DOSVOX, que o DOSVOX foi criado justamente para atender. Por que a síntese é ruim? Porque os caras não sabem fazer algoritmo? Não, porque é de graça, meu velho. Né? O professor Cláudio falou ontem aqui, para você botar para funcionar, você tem que colocar minimamente, funcionando minimamente bem, na faixa para todo mundo usar. Ah, o pessoal reclama, porque não tem a variante do Nordeste, não tem a variante do Sul. O sulista reclama, o nordestino reclama, o pessoal da Amazônia reclama, o pessoal capixaba reclama, a Baixada Fluminense reclama. Por quê? Porque a síntese não atende, não deixa o camarada confortável ouvir, não é um cara da minha terra. Né? Isso é uma coisa que a gente vai falar depois para vocês. Né? Enfim, né? Então o DOSVOX ele tem essa função. Ele é barato. O que é barato? De graça. Você baixa, ele funciona, atende, dá para ler, escrever texto, reler, apagar, editar, dá para fazer tudo. É um sistema completo. Né? Dá para melhorar? Opa, dá para melhorar. O que precisa? Pesquisa, talvez, né? N coisas desse tipo. Enfim, agora vamos falar do seguinte, já que a gente está falando de editor de texto a gente tem um par de texto. Editor de texto, dispositivos móveis, dispositivos veiculares, jogos digitais. Né? Todos eles têm sistema de comando de voz? Tem. Né? Então vamos ver. Editor de texto conhecido. Você já deve ter ouvido falar também. STT e TTS. O que é? Speech to Text, ou seja, fala para o texto, você fala, ele vai digitando. É o sistema que foi inventado para mandar a secretária embora, sacou? Você pega, compra ele, vai ditando, ele vai escrevendo, não precisa mais da secretária. Qual que era esse? O clássico, mais conhecido, IBM Via Voz. Por que foi descontinuado? A própria IBM vendeu o sistema, né, para a Nuance. A Nuance hoje disponibiliza no mercado o Dragon Naturally Speaking. Né? Não tem em português. Não tem em português. Nem em português do Brasil, nem em língua brasileira, nem em português de Portugal. E não tem. Tem em francês, alemão, inglês, claro que tem. Tem em chinês, mandarim, tem. Mas não tem na nossa língua. Né? Por quê? Vários motivos. Eu não estou aqui hoje para falar sobre isso. Né? Entre os motivos, falta pesquisa. Né? O nosso protótipo, talvez alguns de vocês tenham algumas ideias, né? Por isso que a gente está aqui conversando hoje, e nós temos aqui umas outras ideias. Eu, como linguista, né?
como eu vou falar para você daqui a pouco, representa aqui hoje o ALIB, o Atlas Linguístico do Brasil. Eu tenho acesso ao banco de dados do ALIB. O banco de dados do ALIB nada mais é do que todas as entrevistas feitas no Brasil inteiro, em todas as diferentes variantes portuguesas do Brasil. Se você quer um sistema que funcione em qualquer lugar do Brasil, com síntese e comando de voz, reconhecimento de voz e autenticação de voz, tudo que você quiser, mas que seja em português brasileiro ou língua brasileira, você tem que consultar um banco de dados como esse. Essa que é a proposta que a gente está fazendo. Faça a proposta para vocês, né, hoje aqui na Univem. Nós estamos também tentando fazer isso com o pessoal na FATEC, estamos tentando fazer com o pessoal na UEL, estamos mexendo doce. Por quê? Porque a gente está aqui para pesquisar, né, e essa é a ideia, fazer a coisa funcionar. Né? Algum dia, alguma coisa boa sai. Né? Então veja, o que nós temos de clássico? O clássico IBM Via Voz, apresentei para vocês. Né? Funcionava bem? Cara, 7%, 6%, 5%, 12% de erro. É muita coisa. 5% de erro é muita coisa. Se eu voltar para digitar 5% das palavras, um artigo de 700 palavras, 5%, 5 vezes 7, 7 vezes 5? 7 vezes 5? Quanto tem de falha? Né? É muita palavra para você corrigir, cara. Então, também por esse motivo. E custava caro. O Dragon hoje, o pacote básico, $600. Fala, mas $600, beleza. $600, um pau e 200, pau e 400, eu compro, põe na minha máquina, fechou, mas não tem português. Você vai usar em inglês? Né? Né? E a comodidade, que é isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Essa é a carinha da caixinha do IBM Via Voz. Né? Foi descontinuado. E foi usado em muitos lugares. Tem um sintetizador de voz bacana, seria legal você anotar no seu caderno aí, na sua prancheta, que é o Balaboca, que ele reproduz as vozes lá do Felipe e da Gabriela, né, da qual a gente falou agora há pouco. Né? A carinha dele é esse aqui, é gratuito. Né? Entra no site, Balaboca, baixa, bota para funcionar, né? Você vai ver que é um sintetizador de voz, é um software que reproduz os loquendos da vida lá e, enfim, né, você tem ali uma sintetização de voz muito bacana. O que são esses? Esses são aquilo que a gente falou para vocês, que são os softwares que fazem speech to text. Você fala, ele reproduz o texto, e o contrário, você pega, recorta o texto, cola lá, ele reproduz. O Balaboca é um incentivo gigantesco à vagabundagem de leitura, né? Porque você pega e recorta qualquer texto, deita no sofá, comer bolacha, assistir televisão não dá, né? Porque você tem que ouvir. Mas comendo bolacha, tomando refrigerante, olhando a lua, e ele vai lendo para você. Então, é útil, bem legal, né? Só para isso que ele serve? Não, para outras coisas também. Você quer gerar um arquivo de áudio para colocar num software seu, né? Você quer uma voz de locutor, tá lá, né? Você quer uma voz de locutor feminino, tá lá. Eu quero um negócio parecido com o meu GPF, tá lá, né? Então você pega, reproduz, grava aquela peça, coloca lá. Tem muitas funções, né? Mas, enfim. Dispositivos móveis. O que você conhece que tem comando de voz, né? Tá ali, ó. Nós temos nos smartphones, né? Smartphone, uma pessoa que tem smartphone consegue. Você acessa o Google. Linguística, ele abre. Né? Você fala processamento de dados, ele abre. Você fala uma coisa absurda que quase ninguém conhece, um carro que foi fabricado no década de 60. Vemaget, ele acha, mostra a foto para você. Aeroilis, ele acha, mostra a foto para você. Você fala, mas então a Google está adiantadíssima. Cara, o sistema dos caras é muito bom. Funciona muito bem, reconhece muito bem português do Brasil. Muito bem. E o banco de dados dele é gigantesco, é absurdo e é rápido, online. Então, dois defeitos gravíssimos. Não dá para solucionar. Primeiro, é deles. 2, tem que estar online. Né? E isso, nenhum empresário, nenhuma empresa investe em alguma coisa que precise funcionar com o dispositivo do Google. Estão entendendo? Você fala, já tem. Não é novidade. Mas está acessível? Não. Só para eles, só para o sistema deles. Por isso que muita gente ainda está correndo atrás para desenvolver sistema de comando de voz para português do Brasil, porque o Google serve, né? Mas é para a utilização deles, né? Embora você tenha uns aplicativos, que você baixa uns app da vida, que você instala, faz a máquina funcionar a partir do Google. Você não vai conseguir emplacar nenhum projeto com nenhum empresário por comando de voz, um elevador, uma cadeira de roda, usando o Google, mas tem que ter internet. A cadeira de roda tem que ter internet, cara. Aí não vira. Né? Fala, mas vai ter. Não, vai ter, mas se falha. Não, e se está numa região que não tem sinal, né? Se está no subsolo do... Não dá, né?
Vocês estão entendendo qual que é a diferença? Você tem que desenvolver a parte. Então o Siri ou Siri, funciona bem? Funciona. Até agora, pelo que eu sei, em inglês funciona bem, né? Em inglês. Ok. Serve para a gente? Em princípio serve para pesquisa, serve para você gerar um artigo, serve para você fazer uma análise. A minha tese de doutorado, por exemplo, é analisar análise de equipamentos que funcionam, que operam comando de voz em português do Brasil. Estou analisando, pego aqui, falo assim, mas é um trabalho fácil. Não estamos discutindo se é fácil ou difícil, a função disso aí. Por que analisar? Para chegar à conclusão do quê? Né? Nós estamos chegando a algumas conclusões. Dispositivo veicular, a gente sabe, a legislação é clara, não pode ficar falando no celular enquanto dirige. O que faz? Viva voz, boa. Viva voz, então coloca aí um sistema comando de voz. Vários fabricantes têm, não é novidade. Você tem a Ford, tem a Chevrolet, tem a Volkswagen, os modelos mais, não populares, né? Não carrinho 1000, né? Quem sabe daqui uns 10 anos, daqui uns 5, sei lá, um pacote, não sei. Mas os carros mais caros já tem o dispositivo, né? Enviar e-mail para fulano, ele busca no banco de dados, fulano abre a pastinha, pum, né? Começa a digitar, ô fulano, hoje não vou chegar a tempo porque eu estou dando uma palestra da Univem, eu vou demorar para caramba porque eu vou falar 2h30. Tudo bem, pessoal? 2h30? Aí ele digita para você, falhas, poucas falhas, às vezes muitas, às vezes poucas. Por quê? Né? Nós estamos sabendo de fontes seguras, vários fabricantes no Brasil, montadoras no Brasil estão colocando kit no automóvel e o cliente está reclamando para Dedéu porque na região tal não funciona. Na região tal não funciona. O que é isso? Não obedece às variantes, não está específico, não está dedicado a português do Brasil. Onde que entram onde que entramos nós nessa parada? Desenvolvedores, linguistas, juntas cabeças para fazer a coisa funcionar. Onde que está a falha? Por que ele está errando essa porcaria desse fonema? Por que ele está errando a porcaria desse comando? É ruído interno do carro ou é falha do algoritmo? É falha do algoritmo ou está faltando um banco de dados? É o banco de dados que está com problema ou está faltando palavra no dicionário? Vamos adicionar outro tipo de coisa. É isso que a gente tem que pesquisar, é isso que nós precisamos saber, né? É muito fácil, em princípio, o camarada fala, não está funcionando, o cara fala, meio. Você vai falar, não, tem que está no manual, pronuncie como pessoas no estado de São Paulo. Bicho, para com isso. Uma coisa que é importante que vocês saibam, né? Embora todos nós tenhamos a obrigação de saber inglês, temos. Eu, por exemplo, me viro bem, né? Tá. Me viro bem, não estou dizendo que sou fluente, eu me viro bem, né? Eu peço água, eu pergunto onde está o banheiro, onde que é a saída, ok, tá. Então isso é obrigação nossa, ok. Não há, você pode discutir comigo, vou te colocar 1000 argumentos, hoje eu não estou aqui para isso. Não há coisa mais cômoda, mais confortável, mais saudável para o indivíduo que ele poder falar em seu próprio idioma, né? Muita gente vai morar fora, em outro país, seja ele qual for, aprende a língua, fica fluente, dificilmente a pessoa do país identifica você como estrangeiro, porque você pronuncia muito bem. No entanto, né, a língua mãe é aquela que você aprende quando você nasce, quando você é criança, sua infância, fica impregnado no seu cérebro. Há muitos estudos sobre isso, né? Você acaba voltando às suas raízes. Então, conforto, estou falando de conforto psíquico, a massagem de ego, não tem coisa melhor do que você chegar e entrar no seu carro e falar, liga, luz, baixa o vidro direito, em português. É muito mais fácil, muito mais confortável. Você não precisa pensar em outro idioma. Estão entendendo o que eu estou falando? Então veja, né, língua é uma coisa muito importante. Quando você é obrigado a falar outro idioma, você se sente constrangido em algumas situações. A gente fala, não, para mim tudo bem. Não, quando você for obrigado a usar, é assim. Os consoles de videogame é desse jeito. Pessoal, console de videogame, a maior parte deles, né, não todos, são frases pré-gravadas em outro idioma, né? Isso não é legal, não é muito bom, né? Enfim, nós não estamos falando sobre isso. Hands-free. O que é hands-free? Ficar com a mão livre. Vou dar uma dica para você então, comando de voz. Videogame com comando de voz, cara, você elimina o controle? Não. Você pode incrementar coisas, né? Dá uma ideia para você. Para que videogame com comando de voz? Algumas funções básicas de determinados tipos de jogos, você coloca no comando. Outras que necessitam um pouco mais de agilidade, em termos de milissegundos, porque a diferença é milissegundos em alguns jogos, você coloca no controle. Então, na minha época do Atari, do Odyssey, tinha 5 comandos, frente, trás, direita, esquerda e botão, para tirar. Só, cara, hoje eu vejo meu filho jogando com os 2 dedos e os 4 dedos, né? Então é assim, ó.
Me dá ler, me dá. Outro dia eu tentei rodar um jogo do Atari lá, não consegui, cara, porque não dá, não tem coordenação motor para isso, tem que aprender a fazer o negócio, né? Ok, você pega algumas das funções do controle e coloca na voz. Salta, pega, arma, né? Entra, sai, pula, alguma coisa. Você coloca o comando na voz e os mais sofisticados você coloca no controle. Pronto, você tem uma outra dimensão de jogo, né? Por comando de voz, né? Mas isso você já sabia? Talvez sim. Então, hands-free, deixar a mão livre, você não falar no celular no carro. Boa. E também, você poder ficar com as mãos livres para fazer outras coisas. Comando de voz para elevador é assim. Chega, primeiro andar, né? Precisa apertar. Você fala, mas para quê? Para que eu quero isso? Bom, você que tem todos os dedinhos e movimenta bem as mãos, beleza. E para quem não tem, né? Nós temos um aluno, por exemplo, em Garça, o Tec de Garça, que ele tem os movimentos do pescoço, dos ombros, um pouco de cotovelo, mas as mãos não. Então uma cadeira elétrica com a botoneira e com o joystick já não serve, comando de voz. Ele chega na frente do elevador e fala, primeiro andar, o elevador para, abre, ele entra, tudo por comando de voz. Por que não? Né? E aí você me pergunta, e por que não tem? Boa parte da resposta você já tem, a gente já discutiu aqui hoje, foto pesquisa, né? Então hands-free. Onde mais? Jogos de consoles. Por que não? Hands-free, deixar as mãos livres ou mais livres ou incrementar o jogo. Lembrando que hands-free, né, não é algo como isso, né, que a gente está falando, né? Aqui também é hands-free, né? E aqui também, né? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando para o uso de comando de voz, tudo bem? Então não mistura as coisas, por gentileza. Ok. E o que a realidade virtual, aumentada e misturada tem a ver com isso? Tudo. Né? Então eu gostaria de dar aqui alguns créditos aos queridos professores, o professor Leonardo, que deu uma força muito grande, o professor Bugatti, né? Sem a ajuda dele, com certeza, né, muita coisa não teria se desenvolvido até então. E o nosso querido colega Alain, que está ali atrás. Alain, levanta a mão para o pessoal ver você. Nosso querido Alain, não fosse ele, eu não poderia mostrar para vocês hoje aqui um experimento bastante bacana que a gente fez em Unity. Antes de mostrar esse experimento, vou dar uma ideia para vocês do funcionamento do sistema por comando de voz. Tomara que ele não trave aqui agora, a gente passa vergonha. Vermelho. Verde. Azul. Branco. Amarelo. Olha! Amarelo. Vermelho. Verde. Azul. Branco. Tá na ordem, professor. Não, fala qualquer cor aí. Verde. Azul. Amarelo. Viu? Não está a ordem. Está na ordem, não. Isso aqui, por exemplo, é um experimento básico, elementar. Funciona? Funciona. Você viu que funciona? Fiz aqui na frente de vocês. Não tem um hominho lá dentro mudando a chavinha para mim, não. Fica sussa. Não tem ninguém debaixo da mesa. Não precisa de alguém que venha aqui ver, não tem ninguém debaixo da mesa fazendo. É comando de voz mesmo, funciona, né? Mas, para que serve? Pô, professor, pelo amor de Deus, um negócio desse com cor. Esse negócio aqui eu montei justamente para isso. É para palestra, mini curso, para mostrar como é que funciona, né? Então eu, como professor de linguística, né, eu tenho formação em eletrônica também, trabalhei muito tempo consertando equipamento, né, no meu passado remoto. Mas eu montei esse negócio justamente para que ele pudesse ser visível. Então não adiantava trazer um negócio com LED. Estão vendo, acendeu o azul, ninguém está vendo. Uma vez eu assisti uma palestra num bombeiro, ele estava falando, coitado, ele estava falando sobre a carga do extintor, né? Então vocês estão vendo o reloginho aqui, Vocês estão vendo? Ninguém estava vendo, né? Está muito longe. Então a ideia é montar um negócio com cores e grande assim para você enxergar de longe, de onde você está aí. Funcionou. Quer ver? Eu vou fazer de novo para você, né? Chique, Minha filha fica brincando com isso. Amarelo. Vermelho. Verde. Gostoso, né? Mandar os outros fazer as coisas é bom, né? Ele atende. Azul. Branco. Aí, viu? Funciona. Para que serve isso? Bom, agora chegamos. Realidade aumentada, realidade virtual ou misturada. Cara, você fala, como é cor, todo mundo sabe. O professor Cláudio falou ontem, reabilitação cognitiva, reabilitação motora. Você pode trabalhar com reabilitação motora e cognitiva e você não precisa trazer um negócio desse. Você pode trabalhar com realidade virtual e aumentada, com cores, matizes. Você fala, para quê? Reabilitação cognitiva. Você acha que você enxerga igual todo mundo?
O Monet teve problema, cara, quando estava pintando. Ele descobriu que estava com problema na vista e teve que repintar os quadros. Ele começou a odiar depois que ele fez a cirurgia. Por quê? Porque você acha que você enxerga da mesma maneira a vida inteira, né? Os timbres e as matizes vão mudando. O ouvido também muda, né? E nós não enxergamos as coisas da mesma maneira. Então, para você calibrar pessoas que têm problema de daltonismo, tá aí, né? Cortar, o cara se acostuma. Reabilitação cognitiva, reabilitação motora, ao invés de só falar, ter que acionar uma outra chave para ligar aquilo que você precisa. Então, pronto. Pedagogo, outro dia eu estava conversando com o pessoal num congresso sobre educação. O pedagogo olhou para esse negócio e falou, nossa senhora, é isso que eu precisava, Mas ele não precisa disso, cara, isso aqui culpa o porta-mala inteiro. Você precisa de um negócio, realidade virtual, cara, fica muito mais fácil. Eu trouxe esse para mostrar para vocês, mas você pode trabalhar com outro. E com comando de voz. Ok? Quer ver uma outra aplicação? Uma outra aplicação talvez fosse a gente pegar esse negócio aqui e usar, por exemplo, para uma outra função, como, vamos tentar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você tem um elevador funcionando, cara. Fala, não tem. Sistema de relé que aciona ali dentro, que é placa de estabilizador, como está aqui, ó. Viu? É ecologicamente correto, viu? Ao invés de você jogar a porcariada fora, você pega, aproveita a sucata e para outra coisa. Então, tem um monte de placa de estabilizador lá, dentro daquele negócio, com relé acionando as lâmpadas. O que você aciona com relé? Um contador. Liga um motor de 300 cavalos, o que você quiser. O que você quiser, você liga o sistema de energia da Univen inteiro. Liga um contador desse tamanho. Liga tudo, só com comando de voz. Feito. Fica ali, é legal, né? Acho que eu vou fazer isso ano que vem. Você acha? Desliga, derruba todo mundo. Né? Então dá para fazer miséria. Depois que você tem um input, output montado, você faz miséria. Você aciona o que você quiser, desaciona o que você quiser. Está aqui um elevador funcionando. Pergunto para você, por que não tem elevador funcionando por comando de voz no Brasil em português? Você já tem a resposta, cara. Não tem pesquisa. Não tem banco de dados. O pessoal que é da área de letras, que é da área de linguística, não pesquisa. Rapaz, se você soubesse o tamanho do banco de dados do Alib, você não tem noção. É coisa pra caramba. Né? Eu conseguiria, né? Eu digo, não a minha pessoa, né? Mas eu numa equipe, como falei para o Leonardo, como já falei para o professor Bugatti, como já falei para o professor Alain, nós numa equipe, todos nós numa equipe, conseguimos fazer qualquer coisa funcionar em qualquer lugar no Brasil por comando de voz. Qualquer coisa, em qualquer situação, com ruído. Com ruído. Vai falhar? Claro que vai falhar. Até a gente falha. Lembra da véia surda? Véia surda, né? Véia surda, o quê? Né? Claro, todo mundo falha. A máquina vai falhar, mas dá para conseguir uma acurácia muito grande. Por quê? Falta juntar. Não há como desenvolver um sistema de comando de voz. Não adianta você discutir comigo, eu coloco para você um monte de argumento. Efetivamente, não há como você construir um sistema de comando de voz efetivo que funcione de modo minimamente adequado se não houver interdisciplinaridade entre as áreas de pesquisa envolvidas. Ponto. Está aqui. Feito. Então, tem uma outra aplicação que é legal, que é importante eu mostrar para você, que pode também ser muito útil para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum outro tipo de aplicação. Direita, esquerda, frente, trás, para. Pronto. 5 comandos eu consigo movimentar qualquer veículo sobre rodas em qualquer lugar, em qualquer terreno. Está ali. Ambiente perigoso, ambiente insalubre, gases tóxicos, risco de desmoronamento, risco de explosão, risco de bomba. Está aqui. Mas não precisa, já tem um joystick, mas e o hands-free? Você não está pensando nisso? Isso que é acoplado a um sistema de salvamento com realidade aumentada, virtual, para o camarada conseguir enxergar outros tipos de comandos e o mapa de onde o robô está entrando. Onde que entra? Eu sou linguista, meu velho, não sei fazer isso, mas você é desenvolvedor. Você com certeza já pensou em alguma coisa. Então a ideia é integrar sistemas, a ideia é integrar tecnologias, né? Essa que é a ideia, né? No entanto, pessoal, tem um probleminha que é importante eu mostrar antes de eu te apresentar alguma coisa em realidade virtual, né? O que parece que funciona bem, na verdade não funciona.
né? Eu trouxe esse dispositivo aqui hoje porque é um dos piores, na verdade, que existe, né? Não funciona tão bem quanto você imagina. Vermelho, amarelo, verde, azul, branco, vermelho, 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 fedelho, pentelho. Nenhum empresário vai aprovar um projeto desse, não tem condição. Não tem condição de falar. Você fala assim para o empresário, é inovação? Ele fala, é inovação. Ou gostei. Tem que ser inovação. Né? Outra coisa, funciona? Fala, não, estamos desenvolvendo. Ele já tira o corpo fora. Não tem essa de estar desenvolvendo, tem que estar funcionando. Está funcionando? Prova para mim que está funcionando. Você entendeu? É isso que é o lance. Esse aqui já está fora da parada. Já não presta. Você viu? Você achou realmente que funcionava bem, mas não funciona tão bem quanto parece. Né? Aqui, ele ainda está legal, ele ainda dá conta, porque tem um ruído ambiente. Reverberação tem pouco, mas tem um ruído ambiente, ele ainda está funcionando. Né? Mas veja, isso dentro do automóvel com certeza gera um problema sério. Né? Enfim. Então eu trouxe um dos piores, que tem mais defeito, para mostrar para vocês hoje, justamente por isso. Né? Tem alguns sistemas outros. Né? Ok. Então não funciona tão bem quanto você imagina. E ele fala com outros fonemas. Fala, mas é rima. Não. Amarelo, amarelo, chinelo, marmelo. Né? Marmelo. Viu? Ele começa a falhar, ele começa a misturar o ruído da ambiência. Veja, tudo bem, eu estou falando aqui no microfone, então tem a reverberação do meu própria voz ali, que está batendo no fundo da sala, está retornando, está carregando ali com pressão sonora o microfone. É tudo muito complexo. Você viu que o sistema de voz são todos muito complexos. Não é fácil desenvolver. Né? Enfim. Bom, agora vejamos. Né? Importante, então, a gente fazer uma análise agora de um negócio funcionando em outro ambiente. Talvez em ambiente virtual. Vamos ver como é que funciona. Talvez realidade virtual, aumentada, misturada. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de realidade aumentada. A realidade virtual. Né? De aumentada eu não trouxe, mas a gente pode sugerir algumas coisas. Né? O que a gente usou? Usou o Unity e o Arduino. Está pilotando junto aqui. Está aqui o Arduino, está ali o Unity instalado, e mais as placas dos estabilizadores. Né? Ecologicamente correto. Né? Mas eu poderia ter usado aqui, vocês, o Raspberry, né, que vocês conhecem. Eu poderia ter usado, por exemplo, o Galileu da Intel. Eu poderia ter usado o Hummingbird. Né? A gente usou aqui o Unity com o Arduino, porque é o que estava mais na mão aí e tal, é em C, até eu consegui pilotar um pouquinho e tal, né? Então, a gente usou. E o que a gente pensou? Pensou em língua brasileira, claro, evidentemente. Né? E para desenvolver isso, também pensamos no Atlas Linguístico do Brasil, considerando talvez as diferentes variantes. Deu para fazer nesse projeto? Ainda não. A gente está desenvolvendo um outro que está considerando tudo isso, mas ainda não. Everaldo, você pode mudar para a gente? Então, essa aplicação aqui, claro, evidentemente que está muito sofisticado. Vejam, é um cubo. Né? Outro dia eu ouvi, né? Está cansado de cubos? Né? Eu sou professor de linguística, né, galera? Eu fiz um cubo aqui. Né? Depois o Alan me deu uma força lá, a gente fez outra coisa. Mas o que nós temos aqui é um cubo. Né? Então vamos ver se funciona esse negócio. O cubo. Direita. Esquerda. Esquerda. Sobe. Desce. Tá aí, galera. Tá funcionando. Cor. Ih, eu consegui pintar um negócio de azul ainda. Aí, funciona. Pô, realidade virtual por comando de voz. Está aqui na sua frente, né? Funcionando. Dá para fazer o que com isso? Vixe Maria, eu tenho a imaginação fértil, hein? Já pensei num monte de coisa que pode ser utilizado em parceria com isso. Né? Realidade aumentada dá também? Também dá, mas precisa do marcador. Não, o professor Cláudio estava nos dando algumas orientações ontem. A gente pode ter outras possibilidades de uso de marcador. Né? Professor Cláudio, a palma da mão também dá para utilizar, né? Sem marcador, fechou. Pensa em alguma coisa sem marcador
inclui comando de voz, vamos pensar num software educativo, vamos pensar em alguma coisa para reabilitação, vamos pensar em alguma coisa interativa para que funcione de verdade. O professor Cláudio falou ontem, a gente precisa disponibilizar de graça? Não, mas se disponibilizar de graça dá para ganhar uma grana? Às vezes dá, né, professor? Às vezes dá, porque você fica famoso com algum tipo de coisa, ou então isso tem uma repercussão bacana, você é chamado para dar palestra, você é chamado para ser consultor, fechou, resolvido o problema, né? Então, existem várias possibilidades. Eu gostei desse negócio aqui, ficou legal, ó. Direita, esquerda, olha, para cima, sobe, sobe, desce, desce. Aí, tá feito, funcionou. Vamos ver outra aplicação? Vamos ver uma outra, rapidinho. Então, temos aqui uma outra que eu tenho orgulho de dizer a vocês que foi eu que fiz também, que ficou boa pra caramba. Né, eu estava com o saco cheio também de cubos. Eu fiz uma esfera. E olha, cara, que eu consegui colocar um plano lá embaixo. Ó. Ah, chiquérrimo. Vamos ver se roda. Direita. Esquerda. Esquerda. Sobe. Desce. Cor. Olha! É a mesma cor, né? Eu não consegui mudar a cor, mas tudo bem. Ok. E tem uma aplicação que foi com a ajuda do Alan, que é um joguinho, né? Já que a gente falou em jogo, em sistema hands-free e para utilização específica, nós colocamos ele para rodar e ficou legal. Ficou legal. Ficou bacana. Talvez vocês conheçam esse jogo aqui. Pula. Peraí, vamos configurar esse negócio, né? Só um instante. Vem aqui, vamos carregar um outro banco aqui. Vamos ver se roda. Pula. Pula. Direita. Direita. Tiro. 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 Posso ficar jogando uns 10 minutos aqui? Pode? Tiro. Pula. Pula. Direita. 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 Esquerda. Tiro. Eu perdi, cara. Bom, vocês devem ter notado que funciona. O negócio funciona, tem resultado, dá para usar, né? Evidentemente que aqui é um protótipo, vocês viram que é tudo, realmente algumas coisas são improvisadas, o sistema está programado de modo básico, mas funciona, né? Mostrei para vocês que de fato funciona e tem uma aplicação interessante, né? Os meus filhos também se divertiram muito com isso aqui. Direita, direita, pula, direita. Ai, 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 tiro, tiro, tiro. É muito alienígena. Ok. Bom, resultado de tudo que a gente falou aqui hoje. Bom, vejam pessoal, notem, fato, é possível integrar. Eu, né, que nem sou programador, né, em parceria com outros colegas, com a ajuda do pessoal da área, a gente consegue fazer a integração de vários tipos de coisas. Então, o que era um chatbot, que eu falei para vocês, que é o professor Tikal, já está rodando com comando de voz, já está rodando com reconhecimento de face. Em pouco tempo, estaremos também rodando o Tikal com realidade virtual. E quem sabe com realidade aumentada, né? E sem marcador. Então veja, é possível integrar, tanto é que funciona. Eu apresentei aqui para vocês alguns projetos básicos, né? O cubo, a esfera, né? Funcionando por comando de voz. E por último também um joguinho. Apresentei para vocês também um bloco aqui com comando de voz, né? Acionamento de lâmpadas e tudo mais. Então veja, é perfeitamente possível. O que é necessário fazer? Pesquisa.
tem que haver integração, né? Então, linguistas, desenvolvedores de sistemas, psicólogos, psiquiatras, professores de educação física, N profissionais de áreas diferentes, dependendo da aplicação, devem estar envolvidos para você desenvolver determinado tipo de tecnologia, né? Não necessariamente uma tecnologia nova, mas uma tecnologia inovadora, que resolva algum tipo de problema. A tecnologia tem que resolver algum tipo de problema, né? Porque a tecnologia, por si só, não tem muita função. Ela tem que resolver algum tipo de problema, trazer algum tipo de problema. Olha, eu comprei essa lâmpada, ela muda de cor, para que serve? Não sei, né? Então, tem que ter algum tipo de aplicabilidade desse tipo. Eu espero, né, que todos vocês tenham aproveitado bastante, eu espero que as informações aqui contidas tenham suscitado nos senhores algumas ideias interessantes e espero também, né, ter contribuído de alguma forma para o evento, né, em termos de realidade virtual, aumentada e misturada, tendo em vista que o conceito aqui é bastante interdisciplinar. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o professor Idelberto Bugatti, agradeço o professor Alan, que está ali atrás, que nos ajudou bastante, agradeço o professor Leonardo pelo convite e estou à disposição dos senhores para responder algumas perguntas, caso os senhores queiram fazê-las. Muito obrigado. Pessoal, temos um tempinho para algumas perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Carlos, sou mestrando da UTFPR e um experimento que a gente fez que tem chamado muito a nossa atenção é com relação ao deficiente auditivo, né? Então a gente, diferente da linguagem falada, onde a gente faz combinação de fonema, bifonema, trifonema e consegue ter uma margem de acerto muito grande, a linguagem de sinais ela é diferente, porque o deficiente auditivo ele não fala por fonema, né, e sim por gestos que representam uma palavra. A minha pergunta seria se dentro desse universo aí de processamento de linguagem natural, se existe algum braço onde seja trabalhada a linguagem de sinais, ou se existe alguma intenção de no futuro, talvez estender a LIB nesse sentido, para que a gente tenha uma massa de teste para trabalhar? Sim, com certeza. A pergunta do colega, parabéns pela pergunta. A pergunta é muito, muito, muito boa. Nunca ninguém tinha perguntado isso, hein? É interessante. Pessoal, é interessante lembrar que a linguagem de sinais, você tem uma linguagem de sinais mais universal, né, que é aquela que qualquer deficiente auditivo, não vamos falar deficiente, a pessoa com necessidades especiais viaja pelo mundo e consegue se virar. E tem o Libras, né, que é específico do Brasil. Bom, o Libras, é importante lembrar que é do Brasil e faz parte da cultura. Respondendo a pergunta do colega, o que a gente poderia fazer? Evidentemente, né, fazer um mapeamento dos sinais com sistema, não de processamento de fala, né, necessariamente, porque é outra área. Não processamento de linguagem natural em primeira mão, mas processamento de imagem. Imagem por imagem, com muitos detalhes. Após o processamento da imagem, né, que compõe um conjunto, né, acho que assim é avião, né? Uma coisa assim. Ó, isso é avião, pum, no Libras, feito. Parece outra coisa, né, no dia a dia, mas hang loose, né? Hang loose, ok? Paz e amor, hang loose. Isso aqui é heavy metal, né? Então é diferente. Avião. Avião, ok. Depois que o sistema reconhece isso como avião, você tem uma biblioteca, aí sim, aí entra avião. Como é chamado avião no Brasil, em diferentes áreas? Se essa pessoa que usa o Libras, ela é de uma determinada região do país, um exemplo, não é, que chama avião de aeroplano, opa, então o banco de dados também tem que reconhecer aeroplano como uma possibilidade. Então veja, não importa que seja a linguagem de sinal, a linguagem de sinal é cultural, lembrem-se disso. O código Morse, fala, código Morse é diferente, não, é base alfabética, tanto é que o Morse você faz com qualquer língua, com qualquer idioma. Você fala, Braille também é baseado no alfabeto, logo qualquer idioma. A Libras não. Você tem, às vezes, a combinação da forma das letras com os sinais que são, de certa forma, arbitrários. Então, primeira coisa, processamento de imagem. Monta um banco de dados com processamento de imagem. Quantos são? Quantos símbolos são? Você lembra, mais ou menos, Libras? Oi? Mais 90. Para você processar 90 sinais, pessoal, olha, eu não sou da área, mas eu arriscaria dizer aqui agora para vocês que precisa de sistema robusto.
né? Um sistema robusto. Depois de processado, criar métodos de fazer com que isso funcione um pouco mais rápido. Quando você trata de fonema, o colega já falou, sistema de bifone e trifone. O que funciona melhor é o trifone. Mas qual é a parada do trifone? Que é sobreposições de fonemas. Então, você tem que ter maior processamento, máquina mais robusta. Né? O DOSVox, um dos motivos do DOSVox ter um sistema de síntese de voz rudimentar, por assim dizer, é justamente o custo. Né? Roda em qualquer máquina. Tanto é que rodava em máquinas com 386 e tudo mais. Né? Então, primeira coisa, processamento de sinais. Processamento de imagem, depois atrelar isso ao banco de dados linguístico. E aí o problema está resolvido, você tem tradutores, você tem tradutor simultâneo, aí você pode trabalhar com realidade virtual aumentada, comando de voz por Libras, você vê que interessante, comando de voz por Libras, fala, não seria comando de voz, seria um Libras que acionaria um comando, o mesmo que seria acionado por voz, né? É perfeitamente possível. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alan, não sei responder, cara. Não, é um comentário rápido sobre a pergunta dele. Lá na Universidade Federal de São Carlos, o aluno chama Mauro dos Santos Anjo, fez um mestrado defendido justamente com isso. Ele publicou no IHC 2012 um artigo que chama Sistema de Reconhecimento em Tempo Real de Linguagem de Gestos Estática da Língua Brasileira de Libras usando o Kinect. Viu? Então, se você procurar, chama Mauro dos Santos Anjo. Você vai ver o mestrado dele, foi nessa área, exatamente nisso. E eu tenho só uma pergunta. Se a gente quisesse fazer a nossa própria aplicação, quão difícil seria? A própria aplicação... Acessar, por exemplo, esse banco de dados da língua brasileira, a gente tem acesso a... A primeira sugestão, pessoal, software proprietário ou não, né? Essa que é a grande problemática de tudo é isso. Né? Se usar um software que é proprietário, você está preso à empresa que fabrica isso aí. Então, por que não desenvolver? Como desenvolver? Tem alguns caminhos. O professor Bugatti já me falou de vários caminhos, conversando com o professor Leonardo, vários caminhos para você partir do zero. Não, você não parte do zero, você parte de alguma coisa que já existe, mas que se desenvolva alguma coisa que não dependa de pagar royalties, né, em princípio. Você pega as coisas do IBM Via Voz, tem para baixar na net aí, tudo hackeado, mas você vai usar um negócio desse, né, para rodar. Vou dar um exemplo básico. Não tem um exemplo básico. A cadeira de roda é o seguinte, há um risco. A cadeira de roda tem que funcionar muito bem. Você imagina se esse comando de voz falha, né, perto de uma escadaria. Né, tem que parar a cadeira de roda. Então, há um risco. É necessário que funcione muito bem? Muito bem. Né? Ok. Mas um sistema de elevador não oferece tanto risco. Porque se ele for para o andar errado, o máximo que acontece é o camarada se atrasar e ficar bravo. Né? No entanto, para que a gente faça essa aplicação, é necessário, né, respondendo a pergunta do Alan, é necessário que a gente pense no seguinte, bom, o que a gente vai usar? Esse dispositivo comercial que eu tenho aqui dentro já não serve. Mas é da China, os chineses não estão nem aí. Não, isso não serve. Tem um monte de gente fazendo. Tem, mas talvez o ideal seja fazer o desenvolvimento. Né? Desenvolvimento de parte do software. Né? Utilizando uma linguagem de programação específica, mas fazendo o desenvolvimento dedicado àquilo. Né? Logo, você consegue em pouco tempo montar um banco de dados com bifones e trifones que possa atender a determinados tipos de comandos. Note que para elevador, você fala, mas elevador quantos comandos vão ter? Depende do tamanho do prédio. Prédio de 10 andares, 10 comandos. Só 10 comandos. 1, 2, 3 até 10. Mas se eu quiser não numeral cardinal, mas ordinal, primeiro, segundo, terceiro, tudo bem. Aí você aumenta o banco. Né? Vai ter que funcionar, vai ter que fazer. O banco de dados para todos eles. Quantas peças de bifones e trifones? Não sei, vai dar uma quantidade bastante grande. Mas depois de feito, né, ele passa a funcionar. Eu mais um professor da UEL estamos desenvolvendo isso nesse momento. 5 comandos para um determinado tipo de equipamento. Só 5. Escolhemos 5. Apenas 5 comandos, como eu fiz aqui. Qual que é a ideia? Picotar. A gente vai pegar e vai processar o sinal utilizando um recurso que já existe, mas com um critério diferente. Né? Então você tem lá os modelos ocultos de Markov. Dá para usar?
Dá para usar. Dá para usar wavelets, dá para usar wavelets, dá para usar outro tipo de coisa. E se você fizer a junção de alguns desses recursos e adotar um critério mais apurado em termos linguísticos, aí o professor falou assim para mim, puxa, isso eu não tinha pensado. Eu falei, ó, na condição tal isso funciona assim, na condição tal isso vai funcionar dessa maneira. Por que a gente não faz o processamento do sinal de um modo diferente para que isso funcione de um modo mais eficiente? Ele falou, tá aí. O que estava faltando para o projeto dele de 10 anos atrás era justamente uma consultoria da área de informática. O que estava faltando para o meu projeto de 10 anos atrás era justamente alguém da área de vocês para poder colocar a coisa para funcionar, né? Então, espero que eu tenha respondido. A ideia é juntar tecnologias já existentes, mudar o critério de utilização e consultar mais pessoas de áreas diferentes para fazer a coisa funcionar, né? Usar dispositivo comercial chinesinho, né? Beleza, pode usar, tem um monte, né? Mas para você emplacar um projeto desse junto a uma empresa, né? Essa que é a pergunta que se faz. Então talvez não valha muito a pena mexer com coisas prontas, achando que elas vão atender todos os nichos, né? A ideia é aprimorar. Isso que o colega levantou aqui, né? O Alan já indicou lá para a gente. Já existe gente pesquisando Libras, né? Libras vinculada à linguística, pessoal, tem pesquisa aprofundadíssima, inclusive no aspecto sociocognitivo e psicológico da coisa. Desculpe. Aqui no Univem tem um curso de Libras oferecido todo semestre para toda a comunidade. Tem uma professora que é pesquisadora na área, então podemos motivá-la a participar também. Exatamente, né? Não tem por que não. Não tem por que não. Mesmo porque você promove segregação. Comando de voz, beleza. E o camarada que é gago? Né? Você fala, não, mas aí não dá para resolver. Olha, dependendo do grau da gagueira, dá. E meu camarada que é muito rouco, tem algum problema nas cordas vocais. Pô, a rouquidão no sistema de reconhecimento de voz é complicadíssimo, é um negócio difícil de tratar. É difícil. Muito difícil o rouquidão, dependendo do grau de rouquidão. Dá para fazer? Olha, até dá. Precisa do quê? Pesquisa, né? Então você integra. Você vai deixar o camarada que... o professor Bugatti acabou de falar, você vai deixar o camarada de fora? Não. Você já tem um sistema funcionando com comando de voz? Sim, vamos botar para funcionar com o sistema de reconhecimento de sinais, né? Ah, mas... Não, temos que tentar fazer isso. É uma necessidade. Porque você tem também a dimensão humana, né, pessoal? A gente não pode pensar só em tecnologia por tecnologia. Tem que pensar na condição humana também, né? Enfim. Bom, é isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom dia, professor. Bom dia. Complementando a pergunta do Alan, é isso, é Alan? Então, o Alibi que você nos apresentou hoje aqui, comentou um pouquinho, ele não é uma biblioteca, então, brasileira que a gente possa utilizar para construir nosso software. O Alibi. O Alibi. O Alibi é o Atlas Linguístico do Brasil. Que ele falou, o Alibi eu entendi outra coisa. Tá, tranquilo. Não, o banco de dados do Alibi é assim. Tem todas as gravações em formato de áudio. Está tudo já digitalizado em Wave. Feito? No entanto, as gravações todas, algumas são passíveis de ser utilizadas diretamente no sistema. Você recorta a peça, chama de peça, tá? O arquivo de áudio, você pode chamar de peça. Você recorta a peça que você quer, coloca no sistema, bota o sistema para analisar. No entanto, a maior parte das gravações, eu diria 60% delas, tem ruído ambiente, porque os interlocutores, os informantes, eram normalmente entrevistados em suas próprias casas. Às vezes tem criança chorando, cachorro latindo. Por quê? Porque um dos critérios do Alibi para coletar a informação é justamente deixar o camarada à vontade. À vontade na casa dele gente conversando, gente gritando, gente, televisão ligada, N coisas. Para o linguista, veja bem, para o linguista o cara ouve, olha, o que ele falou? Macaxeira, beleza. O que ele falou? Porta, é o retroflexo. O que ele falou? Porta, é o TEP, beleza. O que ele falou? Porta, né? O eglotal é aqui, né? Então o linguista ele ouve, fala, ouve de novo, ouve 2, 3 vezes, fechou. Para a máquina isso já talvez não sirva. Então, respondendo a pergunta do colega, é o seguinte, dá para usar o banco de dados do Alibi, né, os arquivos de áudio? Dá, uma parte. A outra parte a gente precisa simular ou inferir a partir das transcrições fonéticas, né? Então,
Quando eu falo que eu tenho acesso a todo o banco de dados, sim, todo o banco de dados. Né? Vai precisar do linguista? Com certeza, vai ter que ter um cara como eu do lado o tempo todo para botar o negócio para funcionar. Né? Ó, falhou aqui, tem uma falha ali. Não é essa a frequência é outra. Aqui é assim, tantos milissegundos, corta essa parte fora. O que é realmente relevante nessa palavra é esse fonema aqui. E por aí vai. Então, não tem como, tem que ter o desenvolvedor, tem que ter o linguista, tem que usar uma parte do banco de dados que é possível, uma outra parte do banco de dados que é possível e, né, tentar tocar o barco à frente. Só uma outra pergunta. Sobre... Ali a gente viu que várias palavras ele confundiu e acabou ativando ali. Só o algoritmo para resolver isso? Depende só do algoritmo? Não, não depende só do algoritmo. Por exemplo, um exemplo básico, é interessante a pergunta do colega. Ó, voz feminina e voz masculina. Esse equipamento, do jeito que ele está calibrado, ele possivelmente não reconhece nenhuma das vozes femininas aqui presentes. Ele vai falar, ele vai entender outra coisa. A pressão sonora e amplitude de onda. Eu falo, oi, voz masculina, oi, gera uma amplitude de onda. A nossa colega ali atrás fala, oi, outra amplitude de onda. E a frequência é outra. Música, quem toca violão aqui, é o instrumento musical, levanta a mão. Música, cara, tom. Fala assim, ó, prosódia da música tem isso. Oi. Oi. Já tem outra prosódia, tem outra frequência. É um dó, é um ré, tem que ver. Que frequência que é? Oi. Oi. Frequência, só o algoritmo não resolve. Nós podemos programar para identificar, sim, se for faixa de frequência até aqui, homem, se for aqui, mulher, tudo bem, tranquilo, vai funcionar, tá, tudo bem. Mas aí tem tempo de gravação. Tem gente que fala assim, macaxeira, né? Outro fala, macaxeira, tempo de gravação em milissegundos. Né? Como processar isso? Já é um outro problema. Né? Então, não é só o algoritmo, você tem que também pensar no sistema de captação de áudio. Né? Como captar, qual microfone utilizar, onde o microfone vai estar alojado e ou localizado. Né? Não é só o algoritmo que resolve. Depois de tudo resolvido, voz feminina, voz masculina, voz de criança, voz de pessoa de terceira idade, está resolvido? Tá. Entra a pessoa que é rouca. Ou resolvemos o problema da pessoa rouca. E aí? Temos mais problemas? Temos. Aí temos as variantes do Brasil, para a mesma palavra. Né? Mexerica. Mexerica, cara, poncã, mimosa, bergamota, vergamota, laranja cravo. E aí, você tem que dar conta disso também. Então não é só algoritmo, tudo bem? Nada. Pessoal, vamos agradecer então a palestra do Ed. Muito obrigado, Ed, pela palestra. É um prazer.